sinalização do Lula a esses tucanos, membros do PSDB, que buscam resgatar esse perfil do partido de centro e distanciado dessa questão relacionada até a extrema-direita com o Bolsonaro hoje. Vamos agora a Brasília, Aí está Raniele Veloso, ao vivo com a gente. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Tudo bem. Pazuello na CPI. Imagens, a gente tem imagem ao vivo, Juliana? Sim, temos, Raniele. A ordem inicial... Sim, temos imagens, inclusive, vamos acompanhar já um trecho, só contextualizando para vocês, que eu estava acompanhando a sessão, foi interrompida agora há pouco porque o ministro Pazuello chegou a discutir com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pela quantidade de dias da falta de oxigênio no estado. Pazuello insistiu, dizendo que só foram 3 dias de falta de oxigênio. E Eduardo Braga, que é do estado, disse que foram cerca de 20 dias sem esse insumo tão necessário. Vamos ver ao vivo um trecho. Eu sou completamente contra a distribuição de qualquer medicamento, principalmente cloroquina, ou qualquer um, sem a prescrição médica. Quais os critérios adotados para estimar as quantidades encomendadas ao laboratório do Exército? Eu não participei disso. De quem foi a ordem, repito? Isso foi em março. Eu não dei essa ordem, não conheço. Raniele. Ele estava falando sobre tratamento precoce e uso da cloroquina, né? Um tema que já havia sido debatido no início, que agora eles voltaram. Vocês viram aí que o senador Renan Calheiros está fazendo as perguntas, ele é o relator. Depois dele ainda tem 26 senadores para fazer perguntas. Era isso que eu ia chamar a atenção, Raniele, porque começou 9 e pouco, 9 alguma coisa, né? E a gente já vai para 2 da tarde e ainda está nas perguntas do relator. Ou seja, a tarde e noite serão longas aí em Brasília, não é? Mas faça aí um resumo dos principais momentos do que Pazuello já falou até agora. Olha, o ex-ministro que passou mais tempo no cargo, foram 10 meses nesse período de pandemia, ele negou ter recebido ordens diretas do presidente para não comprar vacinas e também negou ter ignorado a Pfizer. Ele disse que teve contato com a farmacêutica e, inclusive, corrigiu a informação que ele havia dado aqui no Senado, dizendo que a farmacêutica tinha oferecido apenas 6 milhões de doses e confirmou que foram oferecidas 70 milhões de doses, só que as cláusulas, segundo ele, eram assustadoras. A gente vai começar nos vídeos de Pazuello durante esse depoimento, lá do início, quando ele disse que responderia perguntas profundas. Até o momento, ele não se negou a responder nenhuma. Ele impôs essa condição e foi chamado a atenção pelo presidente da CPI. Vamos ver. Eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Vocês podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. General, o Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas bastam sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Está compreendido, senador. Depois disso, ele já foi chamado a atenção várias vezes para responder as perguntas de forma objetiva. Ele também negou que tenha sido chamado ao Ministério da Saúde para implantar o protocolo da cloroquina. Vamos ver. Covid com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada.
Com que frequência Vossa Excelência se reunia com o presidente da República durante sua gestão? Menos do que eu gostaria. Na verdade, eu levava as ideias para o presidente, contava como estava a pandemia, como é que era a visão. Senhores, antes só fazer uma pequena mudança da pergunta, eu vou já voltar a ela. Procurava levar ao presidente, então voltando à sua pergunta, levar ao presidente a minha visão em cada momento. Como estava acontecendo a pandemia lá em abril, maio, como foi em Manaus, naquele abril e maio em Manaus. Então, quando eu vim de Manaus, eu trouxe ideias do que eu vi lá. Eu vi que já naquele momento já foi dificílimo Manaus. Já foi dificílimo. Ainda sobre cloroquina, o ex-ministro disse que quando o Ministério da Saúde fez a orientação em notas técnicas para o uso do medicamento, valeria a pena tentar de uma maneira off-label, porque os médicos estavam prescrevendo, e disse que esse protocolo da cloroquina já está aqui em uso no Brasil há mais de 50 anos, mas para tratamento de outras doenças. Vamos ver. Falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada, Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, esse senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para que o senhor acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. E eu trouxe aqui para disponibilizar. A Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem, e outros 29 países têm protocolo atual de hoje para uso de cloroquina. Ele também falou sobre a possibilidade daquele aconselhamento paralelo, que, de acordo com os senadores, até agora há indícios para isso, de que Bolsonaro tem se aconselhado com outras pessoas que não sejam do Ministério da Saúde. Pazuello disse que desde o início teve 100% de autonomia para nomear os integrantes da sua equipe e também todas as decisões no Ministério da Saúde, ele teve essa liberdade. Ele disse que chegou a receber uma proposta do empresário Carlos Wizard de ter um aconselhamento para o Ministério da Saúde, mas ele negou essa proposta. Vamos ver. Eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante, da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos. Vamos conversar mais, Pazuello. E eu não tive. Continuar conversando. Pelo contrário, pouquíssimas vezes encontrei os filhos do presidente. Está me citando, eu estou aqui na presente da CPI. Ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai, eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando, não havia nenhuma influência dos 3 filhos políticos do presidente, e volto a colocar, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles, e faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente, mas não houve isso. A pandemia nos consumia o dia inteiro, nem para encontros sociais, nada. Foi muito pouco encontro. Só para orientar, essa parte ele estava falando sobre uma possibilidade também dos filhos do presidente estarem ali inseridos nesse direcionamento de condução à pandemia, coisa que ele negou. Ele também falou, Amadeu, logo no início, o último trecho que a gente separou, sobre estados e municípios. Disse que são os governadores e prefeitos que falam, que ditam sobre as medidas restritivas, isso por conta daquela decisão do Supremo Tribunal Federal em abril do ano passado. Um discurso bastante repetido por integrantes do governo. Vamos ver. A União disponibiliza recursos para que estados e municípios executem as ações de saúde. Aos estados e municípios cabe, por intermédio de suas secretarias de saúde, de forma plena, executar as ações de atenção à saúde. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações de Estado da Saúde, sem usurpar as competências dos estados e municípios. Isso seria possível em caso de uma intervenção federal na saúde em algum estado.
A interpretação da decisão do STF, referente à adoção de medidas restritivas e de isolamento, serviu para reafirmar as competências dos estados e municípios para a execução das medidas sanitárias, de acordo com os cenários epidemiológicos local. É bom lembrar que o gestor pleno do SUS é o secretário municipal de saúde. Para finalizar, outros pontos que chamam a atenção, ele disse que em relação à adesão do governo brasileiro ao consórcio mundial de vacinas, COVAX Facility, da Organização Mundial de Saúde, ele disse que no início as negociações eram muito nebulosas e que o Brasil aderiu à quantidade mínima de vacinas por conta dos riscos. Ele também disse que o presidente jamais negou que o Ministério da Saúde negociasse a compra de vacinas do Butantan. E sobre aquela frase que ele repetiu bastante, sobre um manda e o outro obedece em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele disse que isso foi apenas uma posição de internet. E para finalizar, agora há pouco, Amadeu, ele disse que ele foi questionado sobre o motivo da sua demissão. Ele respondeu objetivamente, missão cumprida. Vamos colocar, Juliana, por favor, aí no jogo o pleno, o Ananias, porque isso foi um ponto muito tocado sobre competência, que a decisão do Supremo impedia a União de tomar medidas, de fazer procedimentos. Foi a argumentação do ministro. Procede, Ananias? Amadeu, não procede. Na prática, o que a gente viu não foi isso. A decisão do Supremo Tribunal Federal não exclui o governo federal da sua responsabilidade. O Supremo Tribunal Federal garantiu ao Estado a tomada de medida com base na realidade dos municípios, mas não exclui o governo federal de ser o chefe, o líder, de guiar a nação nesse momento de combate à pandemia da Covid-19. Não impediu o governo federal de tomar nenhuma ação. Inclusive, o próprio governo decidiu investir, adotar, apostar na cloroquina como um medicamento para o combate à Covid, sem consultar, sem o apoio, sem estar alinhado, sem falar sequer com os estados brasileiros e municípios. Então, há nesse caso uma prova clara de que o governo agiu quando quis e da forma que quis, sem lembrar dessa decisão do STF, que na realidade não impedia de tomar suas ações. A Raniele ainda volta com a gente. Amadeu, só um aparato de bastidor para finalizar esse tópico. De acordo com o que eu tenho percebido aqui com os senadores, nos bastidores, aqueles da base do governo estão bastante contentes como o ex-ministro está se saindo aos questionamentos. Eles admitem, né, que o ex-ministro foi bastante treinado e está conseguindo se sair bem em todas essas respostas. Já os outros senadores da oposição independente, eles acreditam que Pazuello está faltando com a verdade em vários tópicos e pretendem aí, com os documentos, comprovar isso. Volto com vocês. Tá bem, a Raniele ainda volta hoje no Agora Jogo do Poder. Você está pensando em viajar? Viajar é muito legal. Agora você tem muito mais vantagens indo e voltando de Guanabara. O que estava bom, agora ficou melhor ainda. Viaje no Galaxy, o ônibus mais moderno em operação no Nordeste. Para Fortaleza.